Mais um minutinho de oração, irmãos. Senhor Deus e Pai, estamos vendo a Tua presença, Senhor. Teu Filho já orou, já pediu a Tua bênção, Pai. Eu quero ainda nesta hora, Senhor, pedir a Tua misericórdia. Se porventura, Deus, algum de nós já criou uma barreira pelo fato de a palavra ser ministrada pela minha pessoa, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, quebre toda a investida do inimigo e não permita que este irmão venha perder essa bênção, Deus, porque de mim eu nada sou. Eu não tenho nada para trazer de mim, o Senhor sabe o desejo do meu coração. Eu quero, Deus, que a Tua palavra seja verdadeiramente ministrada neste lugar e que eu seja apenas uma ferramenta nas Tuas mãos. E de igual modo, Deus, se tem alguém que porventura tem uma simpatia pela minha pessoa, que isso também não venha fazer a diferença, Pai. Que ele possa ouvir a Tua palavra independente de quem esteja falando, mas que possa entender que a Tua palavra vem dos altos céus, Deus. Eu te peço mais uma vez, Deus, em nome de Jesus, simplesmente use a minha vida para falar com a Tua igreja, da maneira que o Senhor falou no meu coração, que eu consiga transmitir a Teu povo. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Podem se sentar. Glória a Deus. O Senhor tem falado aos nossos corações. Aquilo que foi ministrado no domingo era para quem estava aqui no domingo, mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele continua falando e às vezes Ele dá sequência. Na quinta-feira, o missionário Vicente, ele falou aqui sobre a mensagem da cruz e falou também algo sobre a sucessão. Ele mencionou o fato do pastor Amarildo ser o seu filho na fé e hoje também ser o seu pastor. E ele disse, né, nas palavras do missionário Vicente, que isso o enche de alegria, de saber que uma pessoa que ele ganhou para Cristo, hoje tem a incumbência de ministrar a palavra na casa do Senhor. Amém? Então nós vemos aí uma questão de herança, de sucessão, de ensino, de aprendizado. E que o nome do Senhor seja glorificado através disso. E na palavra que eu tenho, eu creio que o Senhor colocou no meu coração para estar falando com os irmãos hoje, também fala um pouquinho sobre isso. Nós vamos ler no livro de 2 Reis, capítulo 6. A passagem está nos versículos de 1 a 7. Então o primeiro versículo diz assim: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele quem? Eliseu: ide. Porém, disse-lhe um deles, um dos alunos: digno de ti ir com os teus servos. E ele, Eliseu, respondeu: eu irei. Amém? Até aqui por enquanto. Então essa passagem fala de um profeta chamado Eliseu. Quem foi Eliseu? Eliseu, irmãos, foi um sucessor de Elias. Amém? Então Elias, os irmãos conhecem, um profeta que enfrentou lá os profetas de Baal, teve seus milagres, né? E Eliseu, ele foi chamado para ajudar Elias, e ele exerceu essa função de assistente de Elias por um período de aproximadamente 6 anos. Mas Eliseu levou tão a sério essa incumbência, essa questão de ser um aluno de Elias, que a palavra nos fala numa passagem, que pelo menos por 3 vezes Elias dava ordem para ele ficar em um lugar e ele falava: não, eu irei contigo. Elias dizia: fique aqui que o Senhor me mandou ir até Betel, fique aqui que o Senhor mandou ir até Jericó, fique aqui que o Senhor mandou que eu fosse até o Jordão. E ele falava: não, eu irei contigo. E nós vemos aqui
a preocupação, a incumbência, a responsabilidade de uma pessoa que quer estar próximo, junto, aprendendo com o seu mentor, com o seu mestre, com o seu professor. Amém? Amém. E nós entendemos, irmãos, que nós também temos alguém a quem nos espelhar, alguém a quem seguirmos. E a primeira pergunta que eu faço para você e para mim nessa noite: será que nós temos o mesmo empenho, o mesmo anseio que Eliseu teve de estar perto de Elias? Nós temos a mesma vontade de estar perto e próximo do Senhor? E no momento em que eles estavam caminhando, em que o Senhor iria arrebatar Elias perguntou para Eliseu se ele queria que fizesse algum favor. E Eliseu respondeu: eu quero ser herdeiro do seu espírito profético, eu quero uma porção dobrada do teu espírito, Elias. E no decorrer da passagem nós sabemos que o Senhor veio, um carro de fogo no redemoinho, levou Elias, e a porção dobrada ficou sobre a vida de Eliseu. Amém? Daí a palavra nos fala que Elias, ele operou alguns milagres em nome do Senhor. E a Bíblia nos relata sete situações. Eliseu, por sua vez, a Bíblia relata 15 milagres. E então ele teve a porção dobrada, e na questão de milagres teve até um a mais. Um desses milagres que foram operados através da vida de Eliseu foi depois de morto. A palavra também nos diz que uma comitiva estava seguindo o funeral, carregando um defunto, não sei se é caixão, um defunto. E eles foram perseguidos por um povo. E eles pegaram e abandonaram aquele defunto e fugiram. E esse defunto caiu na cova de Eliseu. E tocando nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou e teve a sua vida de volta. Então estou falando de um profeta que mesmo depois de morto, após um cadáver tocar em seus ossos, ele foi ressuscitado. Então nós vemos, irmão, quão grande, que bênção, né? A história, a vida desse profeta. E a palavra diz que ele tinha ali uma escola e pessoas estudando e aprendendo com ele. E disseram os filhos do profeta: eis que o lugar em que habitamos diante da casa da tua face nos é estreito. Vamos até pois o Jordão. Então vejam bem, mesmo pelo fato de eles estarem diante de um profeta, com a presença de Deus dessa forma, capaz de operar milagres dessa maneira, eles não se acomodaram. Eles acharam que aquele lugar estava pequeno para eles continuarem seu aprendizado. E foi exatamente o que o irmão Eduardo disse, né? Para que nós possamos avançar, irmãos, na nossa vida, seja ela secular, seja ela espiritual, seja ela emocional, financeira, não importa, nós temos que nos incomodar com a situação que está cômoda. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que nós não concordamos, mas nós não queremos sair da zona de conforto. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós possamos ter esse senso de não nos acostumar com aquilo que não está da maneira que nós gostaríamos, mas que nós não queremos às vezes fazer nada para melhorar. Amém? Então quando eles falam assim, vamos até o Jordão e tomemos lá cada um de nós uma viga. Então houve aqui uma convocação para que as pessoas, todos aqueles alunos, fossem trabalhar. Cada um de nós tomemos uma viga. Nós sabemos também que na casa do Senhor, na obra dele, existe trabalho para cada um de nós. Amém? Amém? E façamos ali um lugar para habitar. E Eliseu disse: ide. No versículo 3, eles falam aqui, um deles reconhecendo, né, a experiência de Eliseu, chamou para ir junto. Mas ainda aqui no 2, muitas vezes, irmãos, nós vemos na casa do Senhor, ou no nosso trabalho, ou na escola, no trabalho de faculdade, enfim, uma pessoa trabalhando e os outros apenas na carona, os outros apenas, como diz aí, no vácuo, né, aproveitando aquilo que o outro está fazendo. E para que a obra seja completa, seja de uma forma que agrade o Senhor, nós não podemos nos comportar dessa forma.
Amém? Eles estavam diante de um profeta, mas não se acomodaram. E a palavra diz: vamos todos trabalhar. Só que numa obra nem sempre dá para todas as pessoas fazerem as mesmas coisas ao mesmo tempo. Se de repente tem lá uma quantidade de pessoas cortando a lenha, as vigas, talvez precisava de outras pessoas para estarem recolhendo as vigas e colocando, ajeitando, armazenando, né? Da mesma forma, quando nós vamos sair com o nosso carro, é apenas um motorista, os demais são passageiros. Numa obra tem um engenheiro, tem um pedreiro, tem o ajudante. Não dá para todos fazerem a mesma coisa. Na casa do Senhor também é assim. O Senhor colocou um anjo, uma pessoa responsável para estar nos conduzindo, que é o pastor. Colocou os líderes, os obreiros, mas cada um de nós tem uma função para fazer na casa do Senhor. Amém? E nós não venhamos ficar dependendo das pessoas fazerem por nós, porque a obra ela vai demorar mais tempo. O pastor tem pedido oração para que nós venhamos ampliar esse tempo. Para que isso aconteça, precisa haver uma mobilização. Mas eu não estou falando só desse templo físico, estou falando agora do nosso templo do Espírito Santo. Para que eu possa avançar, para que você possa avançar, precisa haver disposição. Vamos até o Jordão. Eu li que a distância de onde eles estavam até o lugar que eles foram buscar madeira era de aproximadamente 10 quilômetros. E aí não precisa ficar falando que naquela época não tinha os meios de transporte que nós temos hoje. E para andar 10 quilômetros precisa de empenhar um esforço, sair da zona de conforto. Imagina trazer as madeiras 10 quilômetros. Então eles sabiam que daria trabalho. Então nós temos que saber, irmãos, que para avançar precisa investir, vai dar trabalho. Mas a recompensa ela vem do Senhor. Que nós possamos nos posicionar e não nos acomodar com aquilo que está nos incomodando. Que possamos ter uma postura: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Me ajude, toque no meu coração, me abençoe, para que eu enxergue, para que eu faça, para que as coisas aconteçam. Amém? Não dá para uma pessoa ficar trabalhando e o outro dando palpite. Eu lembro quando nós estávamos fazendo a obra aqui do Senhor, surgiu uma brincadeira com os irmãos, né? Que tinha a pessoa que não ajuda, ela é chamada de -2, porque ele não faz e atrapalha o outro fazer. Aí fala: -2, pega isso aí que você não está fazendo nada. E nós não venhamos ser -2, nós venhamos ser mais um. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Prosseguindo, ele disse: Eliseu, vá conosco. Eliseu disse: eu vou. Irmãos, eles iam fazer uma tarefa simples. Se você está falando sobre uma escola de profetas, nós entendemos que são pessoas que estão com a sua vida diante do Senhor, buscando a presença de Deus. Eles iam cortar madeiras. Então aparentemente é uma tarefa simples, mas mesmo assim eles chamaram para que o seu líder, para que o seu mestre estivesse indo juntamente com eles. E muitas vezes nós vamos fazer coisas nas nossas vidas e tomamos decisões porque achamos que são situações simples e que nós temos o domínio e o comando, e nós esquecemos de chamar aquele que é o nosso mestre por excelência para nos acompanhar. E muitas vezes nós só o chamamos quando as coisas estão fora do nosso controle. Mas nós temos aqui então um exemplo, né? Eles estavam indo para fazer uma tarefa aparentemente simples, cortar madeira, mas eles falaram: Eliseu, vamos conosco. Eliseu falou com vocês. Amém? Eu deixaria aqui então uma primeira pergunta. Cadê? Tá, Eliseu significa, o nome, né? Eliseu significa meu Deus é a salvação. Elias, o Senhor é o meu Deus. Amém? Amém. Versículo 1 ao 3 nós lemos, os alunos não se acomodaram. Deixa eu vir aqui. Qual tem sido a minha e a sua postura na nossa vida secular e na nossa vida espiritual? Temos pedido para que o Senhor esteja próximo de nós em todas as nossas decisões? Ou temos, como diz aí fora, né, avançado a carroça diante dos bois, enfiando os burros nacos, é isso, né, assim que fala? Enfim, né, querendo fazer com as nossas próprias forças. Mas seguindo, os versículos 4 ao 5, a primeira parte do versículo 5, vamos lá.
Assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que ao derrubar uma viga, o ferro do machado caiu na água. E chegando eles ao Jordão, começaram a cortar madeira, e ao cortar uma viga, o ferro de um daqueles trabalhadores do machado caiu na água. Amém? Eles estavam fazendo uma boa obra, saíram para trabalhar, mas de repente veio uma adversidade. Amém? Enquanto trabalhavam. Então vejam bem, irmãos, muitas vezes nós estamos empenhados em fazer aquilo que o Senhor nos diz, aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que está escrito na sua palavra, mas por vezes as coisas saem do nosso controle. Quantas vezes nós fomos ministrados aqui esse ano que nós vamos e iremos, se não passou ainda, vai passar por situações de deserto. Aqui não está falando de deserto, falando de água, né? De mar, de rio, de afogamento, não importa. Quantas vezes vão acontecer situações nas nossas vidas? O Evangelho ele não nos isenta de acontecer adversidades. A diferença é de quem está firme no Senhor, ele tem a sua confiança firmada em Cristo, e que Ele vai nos fazer sair firmes dessa situação. Amém? Amém? Então, o machado de um deles caiu na água. Machado, os irmãos sabem que é uma ferramenta usada para, o mais comum que nós temos, para cortar madeira. Porém, ele tem algumas características. De acordo com o trabalho que vai, de acordo com o modelo e da afiação do machado e também do tamanho do seu cabo, ele serve para um trabalho diferente. Então, um machado com um cabo médio, ele vai ser usado para um lenhador cortar madeira. Um machado com um cabinho curtinho, o bombeiro usa para fazer resgates. Existem situações que é usado o machado para decapitar animais, então o seu modelo e o seu cabo é de outro tamanho. Nós vemos nos filmes aqueles machados enormes que eles são usados para destruir escudos. Então eu posso entender que o machado, da mesma forma que um vaso, ele pode ser moldado. E eu posso entender também que o machado ele precisa de uma força motriz, que é o seu cabo. Um machado sem o cabo, ele não significa nada. Como que você vai fazer um trabalho com o machado sem o cabo? Que o Senhor Jesus venha ser a força motriz da minha e da sua vida. Amém? Então, o machado ele tem diversas aplicações, dependendo do seu modelo, dependendo da sua força motriz. E a mesma coisa que eu disse, cada um tem a sua participação na casa do Senhor. O Senhor ele deu uns mestres, outros doutores, e nós estamos aqui, irmãos, para ser abençoados pelo Senhor, que tomemos posse dessa palavra. Amém. Não venhamos deixar de fazer a nossa função para a qual o Senhor nos chamou. Amém? Se você procurar ou se pedir para o Senhor vai tocar no seu coração aquilo que se não está fazendo ainda, aquilo que eu e você nós possamos fazer. Qual foi o motivo que o machado caiu na água? Não sei. De repente escapou a cunha? De repente ele não estava tão habilitado assim para trabalhar com o machado e deixou escorregar, faltou vigilância? Não importa. O que importa, o que a palavra chama atenção aqui é que o machado caiu na água. Agora imagine se no momento em que o machado cai na água, ele tem que voltar correndo os 10 quilômetros para chamar Eliseu. Essa é a diferença de quando nós estamos próximos daquela pessoa que cuida de nós. Quando o machado caiu na água, amém, glória a Deus. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. De que maneira eu e você nós nos encontramos agora? Eu sou uma ferramenta firmada na rocha? Eu estou com a cunha de maneira que eu possa trabalhar e desenvolver a obra do Senhor? O cabo está em perfeitas condições? Ou estou um pouquinho enferrujado, ou a fiação não está boa, e quando bate na árvore, ao invés de cortar, ela machuca? Eu tenho estado perto o suficiente do meu Senhor para que no momento em que aconteça uma situação adversa como essa, eu possa falar pertinho, Senhor, me ajude. Ou eu tenho que voltar os 10 quilômetros para que Ele venha me ajudar. Amém? Então são perguntas que nós não precisamos responder. São perguntas para nós refletirmos como nós temos vivido o nosso dia a dia. Amém? Amém.
Mas eu não vim aqui para falar de uma situação que a pessoa perdeu o machado. Uma história triste. Não, essa história tem um final feliz, muito feliz. Por que muito feliz? Porque no versículo 5, a continuação do versículo 5, diz assim: o machado caiu na água e ele clamou. Irmãos, me ajudem, por favor. O machado caiu na água e ele clamou, ele gritou, dizendo: ah, meu Senhor! O machado era emprestado. Talvez, como nós temos, irmãos, situações diferentes, machados diferentes, pessoas diferentes, né? O machado, voltando só um pouquinho, o machado ele pode representar os seus sonhos, seus projetos, aquilo que você planejou, que não deu certo, que está agora no fundo d'água, pode representar a sua vida, né? De repente você está sem esperança, seu machado, a sua vida está lá no fundo do rio, no barro, onde ninguém pode ver, ninguém pode achar, não está servindo para fazer mais nada, não está conseguindo trabalhar, não tem utilidade, não dá para cortar madeira com o machado no fundo da água. De repente os seus sonhos se encontram dessa forma, de repente a sua vida, a minha, hoje se encontra dessa forma. Mas o que o Senhor tem para nós é que, naquele momento que aconteceu aquela situação, esse aluno deixa uma lição para mim e para você. Qual foi a lição? Ele clamou: ah, Senhor! O machado era emprestado. Ah, meu Senhor! Dependendo de qual de nós estivesse naquela situação, talvez essa expressão seria diferente, né? Uns iriam gritar talvez mais forte, outros puxar a cabeça: Senhor, o machado era emprestado. Talvez o outro ia estar algum irmão um pouquinho mais: ah, Senhor, o machado era emprestado. E agora? Né? Talvez um pouco mais tímido. Eu não sei como foi a reação. Ali fala que ele clamou, então eu entendo que ele gritou. Mas nós sabemos que no nosso meio nem todas as pessoas têm expressão da mesma forma. Mas o que eu vi aqui, irmão, é que quando se está de perto, quando você está próximo, você não precisa gritar muito. Não precisa de muitas palavras, não. Porque a pessoa que está te observando, que está cuidando de você, ó, eles estão ali cortando madeira, me chamaram para que eu cuidasse. Ele está olhando, é uma tarefa simples, mas ele está lá observando. O machado caiu. Antes mesmo dele gritar, na expressão, o profeta já sabia que ele estava numa situação de desespero. Quando o filho vem pedir algo, né, às vezes no telefonema: pai, eu te amo, você fala: você quer quanto? Brincadeira, minhas filhas falam assim, né, filho? Às vezes você, a mãe, está lá cozinhando uma coisa que elas gostam, ela pega lá um paninho de prato para ajudar a enxugar a louça. Aí você fala: você não quer ajudar, você quer dar uma beliscadinha aqui. Nós conhecemos os nossos filhos muitas vezes pelas atitudes, sim, pela expressão dele. Imagine o Senhor que nos conhece de perto, que nos criou. Então, quando o machado caiu na água, irmãos, não tenham dúvidas, o Eliseu já sabia do desespero. Ele não precisou, o jovem lá não precisou dizer: ó Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou este rio, na qual essa ferramenta de trabalho feita de aço carbono, que agora está enferrujada no fundo deste rio, que eu não consigo mais trabalhar, o Senhor sabe que eu queria. Não precisou. Não precisou. Quando você está perto, você diz: ah, meu Senhor, o machado era emprestado e socorre. Amém? Alguém tem dúvida que o Senhor está pertinho aqui de mim, de você? Amém. O amém aqui não tem dúvida, né? Glória a Deus. Uma outra coisa que chamou a atenção nessa história: se fosse eu e você passando por isso, qual seria a atitude? Foi cortar, caiu o machado na água. Eu acredito que algum de nós imediatamente olhei para uma pessoa, ela sabe já o que eu quis dizer, desculpa, mas não é só ela, né? Irmãos, algum de nós imediatamente iria pular de roupa, sapato e tudo, se esquecendo que você de roupa, sapato e tudo, você não consegue nem nadar. Você corre o risco de morrer afogado. Mas poderia ser a atitude do impulso, no calor ali do momento. Alguns um pouco mais cautelosos, de repente,
ia tirar o sapato, né? Tirar o documento do bolso, tem uns caras que lembram. E tirar hoje em dia o celular. Ninguém pula mais o celular, né? A primeira coisa, tira e pula. Outros, talvez um pouco mais com recursos mais sofisticados, iriam buscar talvez equipamento de mergulho para tentar resgatar o machado. Ou seja, muitas vezes nós queremos resolver as coisas da nossa maneira, da maneira que nós achamos que vamos conseguir, de uma forma que nós sabemos que não vai dar. O Senhor já sabe que não vai dar, mas nós queremos com os nossos recursos, né, resgatar aquilo que foi perdido. E a palavra para mim e para você nessa noite hoje fala: deixa disso, clame. Ah, meu Senhor, só isso. O Senhor sabe o que você está passando, o Senhor conhece a sua dor, Ele conhece a sua aflição. Irmãos, o machado era emprestado. Alguém já teve o desprazer de perder algo emprestado, que você pegou emprestado? Primeiro, quando alguém empresta algo para você, é porque ele tem confiança em você. Fabiano, me empresta seu carro para ir ali no centro de Guarulhos? Você fala: pô, o Reginaldo dirige bem, tem um carro, por algum motivo ele está sem, tá aqui, irmão, toma a chave. Se chega a Duda, fala: Fabiano, me empresta o seu carro para ir no centro de Guarulhos? Fala: peraí, é pro seu pai? A Duda não tem condições de dirigir, então quando uma pessoa empresta, ele tem, né, a certeza, a convicção de que aquilo vai voltar para ele em perfeitas condições. Agora imagina você pegar o carro emprestado, porque ele confiou em mim, e ali na esquina eu cometo uma barbeiragem, trombo o carro que ele me emprestou. Né? Pode trombar, não perdi. O desconforto, a situação de eu chegar no Fabiano para devolver o carro amassado. Imagina se esse carro fosse furtado, eu perdi aquilo que ele me emprestou. É uma dor dupla, né? A dor da perca e o constrangimento de chegar no dono. Então aquele jovem estava passando por tudo isso. Não tinha mais a sua ferramenta para trabalhar e ainda era emprestado. Mas ele não se desesperou. O que ele fez, irmãos? Clamou. Ele disse: glória a Deus. E ele disse o homem, Eliseu, o homem de Deus: onde caiu? E o aluno, estou no versículo, amém. E mostrando ele o lugar, o aluno falou: caiu ali. Então o profeta cortou uma árvore, cortou um pau, lançou na água e fez o machado flutuar. Amém? Então a primeira pergunta do profeta foi: onde caiu o machado? Então, irmãos, por diversas vezes nós estamos em situações, o Senhor está perguntando para nós. Primeira coisa: onde você parou? Onde você caiu? Onde você afundou? Onde está a sua ferramenta? O que você está fazendo? Reconhece, volta lá, me mostra. Ele já sabe, mas ele está pedindo para mim e para você: me mostra, fala para mim, clame a mim. Ah, meu Senhor, eu não sei até explicar, irmãos, porque o Senhor já sabe e Ele quer que nós pedimos, mas se está na palavra que nós temos que clamar, tem coisas que é para nós obedecermos. Então, se a palavra diz para nós clamarmos, vamos clamar e pedir ao Senhor. Amém? Onde caiu? E aí o aluno mostrou: caiu ali, Senhor. Aí, irmãos, ele cortou um pedaço de pau e fez o ferro flutuar. Então, existem coisas que, aparentemente, humanamente falando, na palavra, são estranhas, né? Primeiro, por que ele cortou um pedaço de pau, uma árvore, se o aluno estava com um cabo na mão? Porque o que eu entendi aqui na passagem é que o ferro do machado caiu na água, mas ele estava com o cabo. Se ele ia realizar um milagre, por que então que ele não pegou o cabo e lançou na água e o machado flutuaria com o seu cabo original? Isso nos traz a refletir. De repente, se ele fizesse isso, o aluno poderia ter no seu coração: ainda bem que eu fui esperto e não deixei cair o cabo também, né? O Senhor, muitas vezes, ou na maioria das vezes, Ele não vai usar aquilo que nós temos para que nós não venhamos, irmãos, roubar a sua glória. O Senhor, Ele faz milagres onde nós não temos mais como fazer. O Senhor, Ele opera em nossas vidas de maneira que nós não entendemos.
Quando o menino disse, ah, meu Senhor, ele não sabia o que o profeta iria fazer, mas ele confiou totalmente. Esse ah, meu Senhor, é como se estivesse dizendo, agora é contigo, segura aí, esse B.O., me ajuda, resolve para mim, eu não tenho condições, eu não sei o que fazer. Mas aí o profeta, ele vem com uma atitude estranha, ele vai cortar uma árvore, não tinha lá o cabo para ele já resgatar? Aí eu tiro uma outra lição, irmãos, dessa colocação. Eliseu aqui, ele está representando o próprio Senhor Jesus, como intercessor das nossas vidas. Amém? E para que acontecesse aquele milagre, precisou cortar uma árvore. Mas o Senhor Jesus, muito mais do que isso, Ele já fez por nós. Já houve o corte de uma árvore, e essa árvore, como foi ministrado aqui na quinta-feira, ela foi transformada numa cruz. E o Senhor Jesus, Ele não só teve essa árvore cortada, como Ele se entregou naquela madeira, naquele madeiro, no meu e no seu lugar. E nós não tínhamos nada para oferecer, nem o cabo do machado na mão, porque a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele se entregou e nos amou quando nós ainda éramos pecadores, na nossa ignorância. Ele nos amou e nos resgatou e ofereceu esse sacrifício para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. Amém? Então houve já um corte de uma árvore. O Senhor Jesus, nós estamos mencionando aqui bastante a vida de Eliseu, vejam bem. Eliseu, ele operou alguns milagres, a Bíblia relata em aproximadamente 15 milagres. E na sua morte, mesmo depois de morto, uma pessoa foi ressuscitada. Mas Jesus, para que não haja comparação nesse sentido, o Senhor Jesus, Ele não só cortou uma árvore, Ele não era apenas um profeta, Ele era rei, Senhor dos senhores, e também um sacerdote. Amém? Então Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. E parece loucura acreditar em um pedaço de madeira fazer um machado flutuar. Não dá liga, né? Se fosse um imã, talvez falar, a força daquele imã fez com que puxasse. Mas isso, irmão, é para quem tem fé. Então, para você acreditar que um homem, ou que Deus deixou a sua glória, veio ao mundo em forma de homem, morreu no meu e no seu lugar, nos dando a oportunidade de vida eterna, veio de uma virgem, isso é para quem tem fé. Amém? Mas isso só vai ser possível se nós crermos e se nós tomarmos posse. Deixa eu só pegar aqui que eu perdi a linha do raciocínio. Amém. Pensou assim. Bom, enfim, para que esse milagre acontecesse, houve necessidade de ter uma pessoa, um problema e um profeta. Nós estamos aqui reunidos hoje numa quantidade de pessoas, num número de pessoas. Talvez existem muitos problemas. Porém, como eu estava dizendo, o profeta que está aqui nessa noite não é Eliseu. É o próprio Senhor Jesus. Que além de se entregar na cruz por nós, diferente de Eliseu, que ressuscitou uma pessoa depois da sua morte, o Senhor Jesus, através da sua morte, Ele pôde ressuscitar ou dar a oportunidade para que todos nós viéssemos não somente ressuscitar, mas ter direito à vida eterna. Se isso não for motivo de nós nos alegrarmos, irmãos, Ele não somente ressuscitou através da sua morte, mas Ele nos deu o direito para que todo aquele que cresce naquele sacrifício tivesse direito à vida eterna. Amém? 7 milagres de Elias registrados na palavra, 15 de Eliseu, 35 do Senhor Jesus registrados na palavra. Mas os milagres não param por aí. Algum de nós já teve algum milagre que crê que foi o Senhor Jesus que fez? Amém. Não está registrado na Bíblia.
Amém? Quantas pessoas estão aqui, ou quantas pessoas estão nesta hora, irmãos, louvando o nome do Senhor e agradecendo por tantos os feitos que o Senhor já fez na sua vida? Quantas pessoas que estavam indo em direção ao inferno, ao lago, condenado à morte, e hoje têm o direito de cantar e dizer: eu sou livre, na pessoa do Senhor Jesus? Quantos milagres o Senhor Jesus continua e continuará fazendo? E é Ele que está aqui nesta noite. Amém? Agora vejam bem, a conclusão do milagre não terminou quando o machado flutuou. A conclusão da obra, né? Então, no momento em que ele jogou a madeira na água e o machado flutuou, a palavra diz: e disse, tira-o. Eliseu disse para o aluno, e ele estendeu a mão e o tomou. Amém? Então o profeta, ele operou um milagre, uma coisa que aos nossos olhos, aos olhos humanos, era impossível, mas ele fez pelo poder de Deus. Estava ali um machado flutuando, mas para que a obra continuasse, porque a palavra que fala que eles desceram ao Jordão para cortar viga para construir uma casa. E não está falando aqui que já terminou aqui, eles tinham que continuar construindo a casa, mas que para isso acontecesse, o aluno precisava pegar o seu machado de volta. Para pegar o machado de volta, ele estava ali flutuando. Ele precisou, pelo que eu entendo, de repente se prostrar. Ele já falou onde tinha caído, ele voltou para mostrar onde que foi. Agora o profeta fala: vai lá e pega. Ele se ajoelhou para alcançar o machado. De repente se ajoelhou, se prostrou. Ele teve que estender a sua mão para pegar sua ferramenta de volta. Amém? Para poder continuar a sua obra. E aí nós estamos fazendo um paralelo, né? O Senhor Jesus já morreu na cruz, já se entregou no meu e no seu lugar. A palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que Ele sofreu naquele lugar, por mim e por você, naquele madeiro, é o castigo que nos traz a paz. Amém? A missão para a qual o Senhor Jesus foi enviado a este mundo, Ele cumpriu. Mas para que ela se cumpra na minha e na sua vida, nós precisamos nos ajoelhar, nós precisamos nos prostrar, porque o machado já está flutuando, irmãos. A madeira já foi cortada, o sacrifício já foi feito, o milagre já foi feito, aquilo que caberia ao Senhor Jesus fazer já foi feito. Agora cabe a mim e a você tomarmos posse. De que forma? Nos prostrarmos diante do Senhor, nos ajoelharmos, reconhecer nossa fraqueza, reconhecer onde caímos, estendermos ou levantarmos as nossas mãos e dizer: ah, Senhor, toma conta da minha vida, toma conta dessa situação. E eu entendo, irmãos, que essa palavra ela atinge um público, enfim, de diversas maneiras, diversas áreas, diversas situações. Eu já estou concluindo, Deus. Se de repente esse machado mencionado nessa noite são seus sonhos, seus projetos, tudo aquilo que você planejou, que fugiu ao seu controle e não está mais conseguindo dar conta, fazer, realizar, basta você dizer ou clamar: ah, meu Senhor. Então essa palavra é para você que de repente está com os seus sonhos frustrados. Se porventura tem alguém que se encontra com a sua vida assim, nesse machado, né? Minha vida está fora de controle, a minha vida não estou conseguindo dirigir, não estou conseguindo fazer, eu estou cansado de mergulhar, não tenho mais fôlego, eu estou nadando de sapato, molhou o documento, molhou o celular, nem com equipamento de mergulho não consigo encontrar o machado. Basta clamar: ah, meu Senhor. O Senhor é o Deus poderoso, tem poder, irmãos, para lançar. No impossível aos nossos olhos, Ele trará uma situação. De repente, lembra que eu comentei aqui no domingo? Nós estamos aqui agachados, esperando: Senhor, abre o mar, Senhor, levanta aí, passa por cima das águas. De repente eu estou lá, esperando vir o machado de alguma forma, eu estou lá mergulhando, estou cansado. Já estou daquele jeito, Senhor Jesus: para, meu filho, você não vai conseguir, você não está vendo? A água é barrenta, se você pisar, você vai se afundar mais. Você nadando de sapato, você vai se afogar. Você
fazer, deixa que eu faça. Quer ver, ó? Jogou a madeira. Quer ver? Já se entregou na cruz. O que ele está pedindo para mim e para você? Senhor, toma conta da minha vida. Que o Senhor seja o cabo, seja a força motriz do meu machado. Que o Senhor possa me moldar, que eu esteja afiado da maneira que o Senhor queira, para fazer a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos. Que eu volte onde eu caí, que eu continue fazendo aquilo para qual o Senhor me chamou. Em nome de Jesus, irmãos, tome posse dessa palavra. Não fique prostrado, não fique prostrado. E a palavra também é para que, se de repente tem alguém no nosso meio que ainda não faz parte dessa escola de profetas e quer deixar que o Senhor tome conta da sua vida, seja o Senhor da sua vida, essa palavra também é para você. Amém. Então entende, irmãos, que o Senhor colocou essa palavra no meu coração para eu transmitir para os irmãos. Amém? E eu entendo que a eficácia da palavra, o efeito para qual ela foi enviada, não depende da quantidade, muitas vezes, de pessoas que vêm aqui na frente. Não é isso. A eficácia da palavra, ela vai ser quando houver frutos e restauração através da palavra. Então, muitas vezes nós ficamos constrangidos, às vezes, de levantar as nossas mãos, de vir, de não vir, de fazer apelo, enfim. Isso não é o mais importante. O importante é saber e crer. O Senhor Jesus está falando através desta palavra. Eu quero isso para a minha vida. Eu vou tomar posse disso. Então eu quero me prostrar, quero me ajoelhar, eu quero pegar o meu machado de volta. Amém? E eu não tenho um conflito em fazer isso, mas eu tenho que perguntar. Porque quando eu estava preparando essa palavra, eu creio que veio da parte do Senhor, eu disse: Senhor, que não venha nada do meu coração, que esteja verdadeiramente dirigido pelo Teu Espírito Santo. No domingo nós fomos ministrados e o presbítero Fabiano disse: quantas e quantas vezes aquela pessoa insistiu através da sua bênção. E eu venho dizer para você nessa noite, irmãos, não desista daquilo que o Senhor, das promessas que o Senhor tem na sua vida. Amém? Que essa palavra possa verdadeiramente frutificar na sua vida. E eu vou dizer, se você crê em nome de Jesus, que essa palavra falou ao seu coração, e nesta noite você gostaria de devolver ao Senhor o direito de conduzir a sua vida, para que você volte a ser um machado cortante, um machado que faça aquilo para qual ele foi criado, um machado que dê frutos, ou que corte árvores, ou que resgate pessoas, ou que quebre escudos. Ou se de repente você entende que o seu machado é a sua vida, que está no fundo do poço, no fundo do rio, no fundo do mar, está sufocado pelas ondas. Ou se de repente você fala: eu quero fazer parte deste grupo, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Enfim, se você crê que essa palavra falou com você, eu peço que você venha aqui na frente, que nós iremos orar. Os irmãos irão orar, o pastor, os presbíteros, e eu creio em nome de Jesus que nós vamos ser abençoados e que o Senhor continuará fazendo aquilo que Ele já começou a fazer em nossas vidas, e o nome dEle vai ser sempre glorificado. E que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, viver aquilo que pregamos, viver aquilo que ouvimos e exalar o perfume de Cristo onde quer que nós estivermos. Que no momento que você resgatar o seu machado de volta, quando você estiver diante de uma situação e você perceber alguém com a mesma dificuldade, com a mesma aflição, com a mesma ansiedade, você poder falar: olha, teve uma vez que meu machado também caiu na água, mas o Senhor Deus, aquele que morreu por mim, Ele resgatou. E quando eu coloco nas tuas mãos e deixo Ele conduzir, ainda que passando por adversidades, a palavra me garante que eu vou passar firme.